ESG não é caridade, é competitividade. Essa frase é do Paulo Guedes e mostra o quanto é importante as empresas estarem alinhadas com as práticas de ESG para competir globalmente. E a sua empresa está preparada para isso? Nesse episódio, galera, vamos ter uma aula sobre isso com duas experts no assunto. Fala galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Léo Tristão e estou aqui com meu amigo e sócio Samir Caran para mais um episódio da 6ª temporada do podcast. E hoje, Samir, como estamos? Boa, essa temporada tá quentíssima, hein, Léo? Cada episódio melhor do que outro. E hoje estamos aqui com duas convidadas que eu tenho o prazer de apresentar, super especiais, um bate-papo que vai ser uma delícia. Luciana Teixeira, da Conexão F, né? Líder de inovação da Conexão F, que é o centro, né, de tecnologia e inovação da Fundepag, né? Uma fundação sem fins lucrativos que atua muito na área de agricultura, socioambiental. E a Luciana Oric, querida professora, né? Colega, inclusive, né, de aula, especialista em ESG, que já tem uma vasta experiência no assunto e que nós juntos, né, todos desenvolvemos já uma plataforma, né, um produto de gestão de sustentabilidade ESG em parceria com a Performa. E hoje vamos falar muito sobre esse assunto, né, sobre o que é isso, né, o que é sustentabilidade ESG e como as empresas realmente precisam se preparar. Lucianas, muito obrigado, né, por aceitarem o convite e bater esse papo com a gente. A gente é em dupla mesmo. Isso. Dupla Luciana, falando de Dupla dupla dinâmica. materialidade. Vamos chamar a Luciana? Uma não, vamos Vieram chamar as duas de uma vez, né? A gente Obrigado, gosta do obrigado Luciana. Lu e Lu, né, por Prazer esse estar aqui. bate-papo. Legal. Gente, vamos lá. Sabe o que eu queria começar? Lu Oric, fala pra gente como está, nesse momento, a formulação das leis sobre sustentabilidade, governança, enfim, todo o caldeirão de ESG no Brasil no momento. Boa pergunta. Olha, Começou bem. no Brasil, posso extrapolar para o mundo? Pro mundo. O Brasil está com as leis vigentes e informação sobre sustentabilidade em polvorosa, com Boa. crescimento exponencial. Porque não é uma questão só de sustentabilidade, é uma questão de risco financeiro para investidores. Uhum. Esse é o ponto. Então, assim, muitos casos, a gente conhecidos de empresas grandes que tiveram problemas em sua cadeia de valor e as ações das empresas despencando no mercado financeiro. Então, hoje existe um olhar especialmente para a questão ambiental e de direitos humanos. Mudanças climáticas que a gente está vendo que está acontecendo aí. Então, a gente tem a regulamentação mais forte, que já está assim, não é que é mais forte, mas é a que vai mais impactar a indústria de uma maneira direta, é a resolução 193 da CVM, da Bolsa de Valores, que a partir de 2026 ela tem mandatoriedade para as indústrias que estão listadas na Bolsa, um relatório de sustentabilidade que aborda aí as questões. São sempre essas, as questões de ambientais e climáticas, ambientais e de direitos humanos. Tá bom. E no mundo, a Europa é a que puxa, é o benchmarking que vem puxando essas regulamentações. Uhum. Aí temos duas mais, que eu considero mais relevantes, que é a CBAM, que é o mecanismo transfronteiriço de carbono e que vai começar a cobrar taxas em cima de carbono, por tonelada de carbono em diferentes produções nacionais e na Europa, e a CSDDD, que saiu agora em abril de 2024, que pega as grandes empresas da Europa, mas que as responsabiliza com indicadores e multa por resultados da sua cadeia de fornecimento, europeias e exportadoras. Ô Lu, deixa eu só ver se eu entendi. Essa da transferência de carbono é o seguinte, ó, eu para produzir isso aqui, em um país emito 12 mil toneladas, no outro eu emito 18. Se eu quiser comprar desse país que emite 18, eu vou precisar pagar uma taxa por esse excedente de carbono?
É isso, eles querem, Uau. foi para evitar a evasão de carbono, eles chamam de evasão de carbono. Uhum. A Europa está com uma legislação bem forte e com restrições, né? Pondo barreiras para as empresas trabalharem com grandes emissões. Entendi. Então, elas estão Pra evitar que elas colocando vão boas produzir em práticas. países com uma tecnologia que polua mais. Então, assim, Verdade. já que elas têm que ter custos para emitir menos carbono na Europa, eles querem evitar que então elas passem a comprar de países Bom. emissores e trazer isso num E custo não vai mais resolver barato. nada para o mundo, né? Não Que é o vai mesmo resolver. para todo mundo, né? Então, eles estão vendo o seguinte: se um produto for produzido na Europa, quanto que ele emitiria de carbono, considerando as boas práticas obrigatórias lá. Sim. E eles têm, assim, quanto que é produzido, se fosse produzido no Brasil, quanto que ele emite de carbono. Uhum. Então, como você faz? Mas, pô, você tem todos os dados do Brasil, eles têm dado médio. Se você não tem os seus dados, que você mostra quanto de Se fato você não conseguir provar o que você de fato emitiu, você executa, você- eles vão te classificar. você vai numa ser média. classificado por uma média. Então, você vai chegar lá, fala, você emitiria 100 toneladas se fosse produzido aqui na Europa, porque você tem que seguir os regulamentos. Uhum. Mas eu comprei aqui e aqui vem com 140. Você vai ser taxado nesses 40 toneladas a mais que você emitiu. Legal. Lu Teixeira, queria que você contasse um pouquinho agora, até para contextualizar, né, como que a gente veio parar nós quatro aqui na mesa. Conta um pouquinho assim, por que que a Fundepag, né, e a Conexão F resolveram investir num projeto desse? Talvez puder resumir um pouco assim essa aptidão, né, que a Fundepag já tem há muitos anos, né, mais de 45 anos, né, atuando nesse mercado. Se puder, conta um pouquinho para a gente, para quem não conhece também um pouco das empresas. Claro. Bom, a Fundepag é uma fundação de direito privado sem fins lucrativos, né, que nasceu para trabalhar na agricultura. Tá. Ao longo da trajetória, a gente passou a trabalhar também com o meio ambiente, né? Legal. E a gente passou a ter uma atuação muito forte em inovação. Já faz muitos anos que a gente tem diversos projetos socioambientais, então, diversos projetos com a Petrobras, Fundação Toyota, que olham tanto para o meio ambiente também como para trazer resultados positivos para as comunidades que trabalham. Legal. Então, tem assim, uma quantidade imensa de projetos e as empresas, por saberem disso, né, começaram a nos demandar muito, principalmente a partir do ano 2020, o que mais a gente poderia oferecer relacionado à sustentabilidade, ESG, além de projetos. Entendi. E a gente ficou com essa questão, né? Então, a gente levou essa questão para dentro para falar, e aí, né? O que a gente pode oferecer a mais? Ampliar o leque, né? Que os projetos sempre foram muito ali em Isso. locais específicos, né? Atuando realmente como consultoria, porque, né? projetos, Mão de obra mesmo. são projetos, né? Mas a gente falou assim, o que mais? Existe alguma coisa a mais que a gente poderia oferecer além? Foi quando a gente já conhecia, né, o pessoal da Performa, a gente resolveu fazer um trabalho de design. Então, a gente começou pelo design para entender melhor. Quando as pessoas falam que elas querem de ESG, mas o que na verdade elas querem, né? Porque assim, uma coisa é a pessoa falar, não, eu quero produtos ESG, mas o que são, gente? Precisamos levantar, né, quais eram as necessidades, as dores. Então, foi feito um trabalho longo de entrevistas, inclusive, para entender que quando elas falam o que elas querem, o que elas querem, né? E normalmente as pessoas nem sabem o que querem. Exatamente. É isso que a gente acredita, né? Fala Não, e um assim, tema adianta super perguntar. novo. Steve Jobs não perguntou para as pessoas, verdade. porque ninguém pediu o iPhone para ele. Isso. Esse é o ponto, né? Entender o que está por trás da necessidade. E o ponto, Isso. quando a gente começou o projeto, né? E aí eu acabei me envolvendo também bastante lá no início do projeto, Lu, e foi até quando você veio para a mesa Boa. junto com a Nossa, gente, uma né? Que puta foi aquisição, né, não, pro foi projeto. fundamental. Fundamental, acho que Um prazer. a gente não é a gente, isso aí que foi um negócio curioso. A gente conversou com um monte de empresas. As empresas ainda não sabem, ou na época, pelo menos há um ano atrás, não sabiam exatamente o que elas queriam. Que elas precisavam. A legislação ainda não estava 100% pronta, tanto que a gente passou por uma mudança de legislação ou uma evolução de legislação durante o projeto, que foi a questão da dupla materialidade lá, que você brilhantemente deu uma aula lá no Campinas Innovation Week, que foi quando eu tive o prazer de ver vocês duas no palco falando sobre o tema. E eu ainda percebo, Lu, e aí eu queria ouvir um pouco a sua percepção sobre isso, eu ainda, tipo assim, é uma pauta global, não é mais uma pauta regional de empresas grandes e pequenas. Acho que você falou a questão da cadeia, né, Lu? Não interessa que eu trabalhe para uma empresa pequena. Eu trabalho para uma empresa pequena que presta serviço para uma empresa média que presta serviço para a Raizen.
Tô dando um exemplo aqui, tô falando da Raizen de Piracicaba, né? Boa, puxar sardinha lá do meu lado, na né? terra. E também porque eu admiro bastante a Raizen. A Raizen vai olhar essa empresa pequenininha, porque ela tá começando a olhar não só mais o quintal e a cadeia toda. Lu, é isso mesmo que está acontecendo? As empresas pequenininhas também vão ter que se preocupar com o assunto e entender o que é ESG no conceito delas? Boa. Essa é uma pergunta importante e que, na verdade, me preocupa imensamente. Uhum. Vai ser natural essa cobrança e também natural para quem não estiver preparado sofrer danos. Logo, a gente está falando muito do ano de 2026, que as IPOs têm que responder por dados. 2026 é o ano do fim do mundo pro S. Para a sustentabilidade, só que assim, a gente conversa com pequenos, primeiro, eles não sabem, e outros falam, isso não é minha realidade, não é para mim. E não é verdade, porque quando a gente começa a falar, existe uma nomenclatura, vamos falar especialmente mudanças climáticas, que é o que está no radar, descarbonização e mudanças climáticas. Existe falar o que é o escopo 3, que assim, quanto você tem de emissões? Escopo 1 é quanto a empresa emite nas suas operações, 2 na contratação de energia dela e 3 no supply chain. Então, se eu vou ter que começar a responder por escopo 3, hoje é escopo 1, escopo 2, só que vem vindo um pedido de escopo 3, que é o grande responsável pelas emissões. Então, ele vai chegar e falar assim, olha, eu vou comprar de vocês 3, vocês são 3 fornecedores. Se você não tem quanto você emite, existe um cálculo médio, igual o CBAM. Já tem aí no mercado um cálculo médio. Então, como eu respondo por escopo 3, se você não me dá os dados, eu vou falar, putz, eu vou ser responsável por 4 toneladas se eu comprar do Léo. Se eu comprar do Samir, 5 toneladas, mas se eu comprar da Lu, 2 toneladas, esse número vem para mim, que é o meu número de escopo 3. Interessante. Então, eu compro de quem emite menos. Por isso que a gente falou na abertura, né, que não é caridade. A gente não, falou aqui de competitividade, né? Se você hoje, né, tem uma condição de ter um impacto menor, você vai ser mais competitivo. Porque você vai entrar no número da grande corporação. E assim, eu sou uma média, eu forneço para a Raizen. Só que eu vou ter um número no meu indicador. Eu carrego no meu número escopo 1, 2, 3. Aí eu vou pegar do meu fornecedor de supply chain, que é pequeno, e vou ver qual é o número dele. Então, se ele não tiver, eu não vou querer comprar do número médio, porque o médio tá levando os grandes poluidores junto. E isso vai mudar completamente, né, a relação entre as empresas, assim, já está mudando, né, mas hoje ainda acho que talvez não na última linha, né, no financeiro, né, impacta muito mais a questão de marca, imagem, o consumidor também já tem preferência, né, a gente fala empresas, por exemplo, Sistema B e vários outros métodos de avaliação, agora com essa regulamentação vai ser exposto para todo mundo, né? Principalmente para as empresas com ação listada, né? Olha, tanto é que aqui como um spoiler aí de mercado, mas vai ser lançado em agosto uma plataforma, uma jornada de descarbonização que para indústrias e para de pequeno porte vai ser oferecido inventário gratuito. Legal. Porque é para trazer, para justamente preparar a indústria para esse novo mercado. Tem que preparar. Boa. É um problema dela. E vai ser assim, já está na roda. Uma questão educacional, inclusive, né? Porque acho que pouca gente ainda com o nível de entendimento do que você está trazendo agora aqui pra gente, né? E tem que trazer alerta para falar, olha, se prepara, porque senão você vai nem perceber e você vai se ver preterido numa negociação por um assunto como esse. E pegando o gancho aqui, Lu, né? Vai ter engraçado hoje Lu e Lu, né? Lu e Lu. Tem que ficar falando. Cara, a Lu que já é a Lu que você estiver olhando. Eu vou falar Lu e aí quem quiser responder. Como que a plataforma, né? Voltando à questão da Conexão F, que em parceria com a plataforma desenvolveu esse produto, como que essa plataforma pode ajudar, então, essas empresas a entrarem no caminho, né? A resolverem esse problema. Dá uma palhinha para o pessoal, por favor. Tá. A plataforma é uma plataforma de gestão de sustentabilidade ESG, então ela se aplica tanto para as empresas pequenas que estão iniciando ainda na jornada, nessas que a gente acabou de falar, como para as empresas grandes. Então, a plataforma tem 3 pilares, né? O primeiro é o diagnóstico. Então, tem um diagnóstico para a empresa entender
qual que é a maturidade dela em relação à sustentabilidade e ESG. Isso é importante por quê? Porque se a empresa não sabe onde que ela está, ela não sabe o que ela precisa fazer para melhorar. Então, esse é o primeiro passo, né? Depois vai ter uma análise de materialidade, que a gente já colocou a dupla materialidade. Então, vai ter a materialidade financeira. Vou pedir para o André pôr na tela aí, Isso. que aí pode apoiar a gente, inclusive, aí quem tiver acompanhando, mas pode seguir aí a explanação. Põe o site pra gente, por favor. Legal. Então, a empresa vai ter análise Boa. de dupla materialidade. A materialidade financeira e a materialidade de impacto. Qual que é o resultado dessa análise, né? Ela vai saber quais são os temas mais importantes que devem ser trabalhados na gestão de sustentabilidade ESG. Então, essa análise é feita tanto da perspectiva da empresa quanto dos stakeholders. Então, uma análise que vai, de fato, saber os temas que devem ser feitos essa gestão. E o terceiro passo é justamente uma parte de gestão de metas, indicadores e plano de ação. Que a partir desses temas mais importantes, a empresa vai poder traçar a sua estratégia de sustentabilidade ESG. E é muito interessante porque essa plataforma permite que se crie metas, se atribua responsáveis, equipes, porque assim, quando a gente fez esse processo de design, uma das dores que foram levantadas para ESG é a dificuldade de engajar, porque ESG não adianta ter uma pessoa, por exemplo, não adianta ter a Luciana, gerente ou diretora de ESG na empresa. O que vai fazer a diferença são o time. Então, Todos os colaboradores da empresa têm que estar engajados, não tem como remar sozinho, né? Então, se você não tem... se fica assim, restrito a uma área, as pessoas não se sentem parte, elas não se sentem engajadas em fazer, de fato, melhor em termos ambientais, em termos de recursos humanos, na parte de social. Então, com essa plataforma, vai poder dar visibilidade, transparência. Legal. Todos os colaboradores vão poder acessar e saber qual que é o seu papel para atingimento da meta. Então, esse é um ponto que as empresas vão poder, no dia a dia, fazer esse acompanhamento de como que está essa evolução. Isso. Legal, Lu. O paralelo que eu faço, né? Antigamente, eu falo, quando eu comecei minha vida profissional, trabalhava numa fábrica. Anteontem. Né? Não, início dos anos 2000, eu estava trabalhando dentro de uma fábrica e a área, existe uma campanha imensa que era a área de segurança do trabalho, né? Mas era foco exclusivo em segurança do trabalho, né? Conscientizando a empresa inteira, não era só a galera da produção. A gente que trabalhava em TI, na época eu era desenvolvedor de software, a gente que trabalhava em TI começou a ser engajado nas políticas de segurança do trabalho. Por exemplo, a gente lá, pau fechando em projeto, tinha simulação de evacuação da fábrica. A gente tinha que participar. Tava no meio do Go Live ali, tinha que sair. A história é ótima disso. Tem uma simulação dessa, o diretor de TI saiu... TI não vai participar. Nossa. A gente tá no meio do projeto aqui, o pau tá fechando. Deu um baita problema, mas ok, né? Vocês foram ou não foram? Não fomos. Não participamos. Não participamos da simulação. Esse é um exemplo. E agora, qual o movimento que a gente tá vendo hoje? É exatamente esse, não é uma área específica, não é mais a área de EHS que é responsável pela área de ESG. A maioria das empresas agora está até mudando o nome realmente para ESG. Qualidade, saúde, segurança. Aí era EHS, que era Environment, Health e Safety, alguma coisa assim, né? E não é mais só uma área, né? Não. É toda empresa envolvido nas questões que envolvem ESG. Lu, só para ficar claro, Lu Oric, né? Para quem eles olham, né? Eu tô olhando para Na real, qual que é a diferença entre o que a gente começou falando de materialidade e a dupla materialidade? O que é essa diferença do ponto de vista prático para as empresas? A materialidade, inicialmente, quando a única, vou chamar de única e dupla, a gente punha num eixo, numa matriz, um eixo, qual é o impacto que as operações da empresa causavam no meio ambiente e na sociedade, e num outro eixo, qual é a visão dos stakeholders a respeito daqueles temas. Então, qual é o grau de importância para os stakeholders a respeito do tema, e no outro eixo, quanto as suas operações impactavam a respeito desses mesmos temas.
Com a dupla materialidade, e esse foi um assunto em voga hoje, quando perguntam, o mercado pergunta, faz muito mais sentido. Eles trouxeram assim, tem que trazer um eixo a mais aí. Eu quero saber quanto que as operações da empresa impactam o ambiente e a sociedade, mas também quero saber quanto esses temas têm o potencial de impactar a empresa financeiramente. Se você não cuidar disso, quanto você pode ser impactado financeiramente? Tá. Então, eles trazendo essa Risco, dimensão, como se fosse um risco, né? risco ou oportunidades. Que risco tem, é, negativo perfeito. já está embutido, mas esses dois conceitos de risco, né? Boa. Então, a hora que você traz isso, você traz uma luz. Bom, isso tem impacto financeiro na minha organização, isso tem impacto das minhas operações no meio ambiente e qual é a relevância do stakeholder? Você traz uma análise de cenários. A dupla materialidade é uma matriz riquíssima para análise de cenários e demandas e tendências. Perfeito. E o que você acha que as empresas, por exemplo, que adotarem a plataforma, ou como a Lu explicou, acho que é uma questão de você ter o diagnóstico, né, fazer a sua análise e montar seus planos de ação. Né? De forma prática, como que você, como especialista, entende que isso pode ajudar as empresas a atenderem essas necessidades ou as regulamentações, ou realmente serem mais competitivas, né, no mercado? Você sistematiza, você padroniza. A plataforma foi construída seguindo orientações e diretrizes de boas práticas. Legal. Então, quando ela já traz esse conceito interno para a organização, você já traz ele up to date para o mercado, entendeu? Então, Tem um especialista ali dentro. você né, já que está desenhou. respondendo conforme o mercado está demandando. Legal. Hoje não se fala, realmente, como a Lu falou, de um relatório ou de ações ESG, ou ações de sustentabilidade, tá? Uhum. Então, assim, você tem integrada ao planejamento estratégico da Do dia a dia. organização. Sim. Se você vira os relatórios da empresa, são relatórios integrados. Boa. Então, dentro das bolsas, eles pedem relatório integrado, sustentabilidade junto ao relatório Uma dele. parte do plano contábil. estratégico. Sim. E dos relatórios contábeis. Sim. Entendi. Sim. Então, assim, ela sistematiza, ela dá padrão, quais são os passos, qual é step 1, step 2, para você chegar onde deve para relatar e fazer as devidas interconexões para isso. Uhum. Legal. Lu, e aí, agora, voltando um pouquinho para a gente falar da plataforma. Acho que as empresas grandes, elas estão um pouco mais preparadas, até pelo número de profissionais e pelo número de controles que já possuem, de conseguir tocar uma rotina de diagnóstico, plano de ação, acompanhamento, meta, sozinhos. Empresas pequenas e médias que ainda não têm essa estrutura também vão poder se beneficiar da plataforma que a Fundepac, a Conexão F, está lançando? Com certeza. Nós, vamos ter algumas opções de planos para a plataforma e 2 deles, além de você poder usar a plataforma, você também vai ter junto uma consultoria, justamente para auxiliar essas empresas mais iniciantes, porque muitas vezes ela vai ter o diagnóstico, vai estar lá que ela está no estágio muito inicial, e ela vai falar, e aí? O que eu faço? Essa foi uma preocupação grande nossa, nós não queríamos lançar um produto do qual as empresas não pudessem usufruir o máximo, né? Então, a gente falou, não, então, tem muitas empresas que não vão conseguir utilizar a plataforma sozinha. Ela então, é só uma ferramenta, sem saber utilizar. Exatamente. Então, por isso mesmo, vão ter 2 opções de planos que já têm uma consultoria especializada, né, consultores especializados, que eles vão auxiliar as empresas em todos os passos. Então, a partir do momento que ela tem, como que ela vai fazer essa análise de materialidade? Porque a análise de materialidade é super, a Luciana está aqui, né, é super complexa. Então, são passos, a plataforma tem passo a passo, mas as empresas que estão no início não vão saber fazer sozinha, vão ter que ter alguém já especializado, com muita bagagem, para auxiliá-los no passo a passo. Então, por isso mesmo que vão ter. Então, com essa opção desses planos, então, essas empresas vão poder contar com esse consultor especializado para auxiliá-los em todos os passos, inclusive para fazer input dos dados na plataforma. Então, quem já tem, por exemplo, mais maturidade, ou tem uma área de sustentabilidade, como você falou, tem empresas, talvez já tenha uma maturidade maior, podem usar como uma ferramenta. Isso. Quem não tem nenhum especialista, a ideia é que a plataforma vai fornecer também os consultores para ajudar nessa
implementação Lá na inicial, Performa né, a no gente vai precisar treinamento desse inicial. plano aí, né? Com alguém pra apoiar a gente na parte. Pô, A gente tem uma plataforma temos. para te indicar. passa o link. Não, a depois. plataforma você vai precisar dos consultores para apoiarem a gente. Ah, com certeza. Gente, traçando um paralelo agora, vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho de ESG para leigos, né? Boa. A gente falou de ter uma plataforma baseada em diagnóstico, Uhum, materialidade, uhum. plano de ação, metas, Esse plano de plano de ação e acompanhamento. Uhum. Ok, né? Um ciclo, se a gente for traduzir ali, um ciclo de PDCA tradicional. É a né? base de É. quase todas as Exato, metodologias, né? Eu falo metodologias. Eu mapeio onde eu tô, eu sei onde eu quero chegar e monto um Como? plano de ação com especialistas para Sim. chegar até lá. Perfeito. Boa. Vamos lá. A parte de diagnóstico. Vamos isolar o diagnóstico. É algo que a empresa consegue fazer sozinha, com os seus principais stakeholders sentarem ali, eles conseguem fazer o diagnóstico sozinho, ou mesmo a parte do diagnóstico já precisa de alguém que entenda do assunto para orientar a execução do diagnóstico. Como vocês veem isso? Olha, falando em diagnóstico, na plataforma tem 2 diagnósticos. Naquela página Põe que o site pra Samir gente, André, por mostrou, favor, de novo, se possível. lá tem um diagnóstico inicial, que inclusive está aberto para qualquer pessoa que Boa. tenha interesse. Quem estiver assistindo, quiser entrar Desce um lá, pouquinho lá, aqui, mais para baixo, né? Tem isso, diagnóstico a matriz inicial. de materialidade, né? que a gente Isso. falou, legal. Ali, ó, o ponto de partida, fazer diagnóstico Fazer inicial. diagnóstico. Clicando ali, Isso, a que pessoa já acessar, vai abrir um já vai- diagnóstico, ela um mesma pode diagnóstico fazer. simples. Self-service. Isso, são, Boa. são poucas Serve. questões, Tá. questões mais simples, que aí acredito que qualquer pessoa Qualquer vai um pode conseguir nesse daí. responder. Legal. O diagnóstico que está dentro da plataforma é um diagnóstico bem mais completo. Aí são Perfeito. muitas questões. Aí, nesse aspecto, acredito que uma empresa que está começando, ela vai ter dificuldade de entender algumas perguntas e até de saber qual a resposta, qual o estágio que ela está. Interpretar Porque isso pra ela não vai conseguir, acho que, entender em muitos casos. A empresa que está do zero ainda. Porque às vezes, por exemplo, mesmo pra gente, o Léo falou brincando, mas se você falar assim, quanto que vocês emitem de carbono? Eu vou falar, cara, não sei. Eu não sei. Aí Quando talvez a tudo Lu específico. falou, eu Não, já cara, arrepiei, você eu fabrica não sei alguma quanto eu emito coisa, você carbono. consome, Saiba, deixa eu ver então. energia. Exato. Quantos, né? Então, Saiba. assim, talvez acho que esse é o ponto, né? As Isso. perguntas são aquelas, agora como achar as respostas, né? Talvez isso aí. E até assim, fazendo um pouco Legal. da própria experiência minha como na fundação, né? Quando nós começamos a trabalhar com a plataforma, que foi que a gente começou a se especializar nesse tema, pensando em estruturar a nossa política, sustentabilidade e atrás interna. Porque no início a gente tinha confusão também, porque eu acredito que acontece com outras empresas. Porque as empresas pensam que por exemplo, se nós trabalhamos com projeto socioambiental, a gente já era, de certo modo, ESG. É um equívoco. Quando eu fui estudar, então as empresas podem pensar, eu tenho alguma ação para o meio ambiente, alguma ação para a sociedade. Isso não quer dizer que a empresa é sustentável, ela é ESG. Por quê? Porque para a empresa ser, ela tem que ter uma preocupação, tem que ter práticas estruturadas, planejadas, ela tem que fazer esse Governança, né? O G, monitoramento. Então, não é porque é uma empresa que já trabalha com algum aspecto mais social ou um aspecto mais ambiental que ela é ESG. Sim. Se ela não tem uma estratégia, o que ela quer acompanhar, o que ela vai medir, não significa isso. Então, por isso que é importante as empresas terem esse acompanhamento da consultora, para perfeito. auxiliá-los até a entender. Mesmo na questão do diagnóstico, né? Isso. Vamos lá, gente. Aí fiz o diagnóstico, né? Lu, fui para a parte da materialidade. O simples fato de eu... Simples fato não, porque a gente já viu que não é E simples. não é tão simples. De responder o diagnóstico completo, ele já me dá a matriz de dupla materialidade ao final do diagnóstico? O fluxo é esse? Não. Não, né? Tem uma outra Não, etapa. não. A matriz, ela é complexa. É Tá. por isso que eu acho a importância da plataforma, porque ela vai envolver, inclusive, pesquisa de mercado. Então, eu tenho que estruturar com, com os stakeholders, não só... Mais do que isso, identificar quem são os stakeholders. Quem pode falar em nome de uma determinada, por exemplo, de uma comunidade. Sociedade. Quem é que sabe responder bem
para performar como voz daquela comunidade. Então, ela envolve algumas diretrizes importantes e mais, tá? No diagnóstico, até voltando um pouquinho, Uhum. há muito equívoco da empresa de falar o que ela já faz. Ela entender o que ela faz, que é SG, e o que não é. Uhum. Tem que ter um mapeamento dos processos dela. Então, é comum eu chegar e falar assim, mas escuta, o que você faz, por exemplo, na parte social? Pô, eu dou isso para o meu funcionário. Eu falei, você é obrigada a fazer isso? É mandatório? Eu falei, então isso não é SG, é tua obrigação. Entendeu? SG é além lei da tá obrigação, entendeu? O que é obrigado, Eu pago o salário, 13º. entendeu? Assim, Não bato em ninguém. Não bate. Você entende? Fala, mas eu já falo isso. Então eu falei, eu nasci SG porque, como a Lu falou, esse é meu corpo. Eu falei, não. Não, Se muito você bem. ganha, recebe por isso, você não é SG. É o que você faz além daquilo que você ganha. Entendeu? Então, existe um mapeamento. E às vezes você tem muitas ações desestruturadas que você fala, Uhum. se você estruturar, colocá-la dentro de um formato, ela passa a ser. Interessante. Enquanto não tiver mapeamento, monitoramento, como a Lu falou, não é. A hora que a gente chega na materialidade, eu tenho... É claro que se você tiver um diagnóstico desse jeito, conversado, estruturado, mapeado, vai ficar mais fácil de você atribuir uma escala de qual é o impacto financeiro para dentro da organização. Para o impacto financeiro tem diversas perguntas que te dirigem, né? Que te direcionam para você ver se o impacto é alto, baixo. E o que quer dizer o impacto alto, médio e baixo, entendeu? Avaliar. Então, ela te dá essas diretrizes e ela te fala quem são os stakeholders, você vai avaliar quem são os stakeholders que mais impactam, porque eu tenho que avaliar, né? Sem Esse dúvida. aqui, a probabilidade dele... É uma matriz de probabilidade de impacto. Qual a probabilidade dele me afetar? Se ele me afetar, qual é o impacto que ele tem nos meus negócios? Boa. Então, a hora que eu falo, olha, ouça esse stakeholder e preste atenção nele, porque olha aqui o impacto que ele tem na tua organização. Então, a gente começa a ouvir, estruturar, e a hora que você vê a matriz de materialidade, então ela não é simples, ela tem perguntas que te direcionam a entender, a se questionar mesmo o seu negócio, como que ele afeta. Uhum. Às vezes falta esse input, né? Como que eu devo pensar a esse respeito? Eu vejo, desculpa, Samir, eu vejo essa discussão muito forte dentro dos nossos clientes. Nossos clientes são empresas muito grandes, então, pela natureza do nosso trabalho. Então, eu vejo essas discussões acontecendo de uma maneira um pouco mais séria e estruturada. Eu acho que esse é o ponto que você pegou aí. Eu vou botar isso no meu discurso. A questão do estruturado. Não adianta, do tipo assim, cara, eu faço, tá bom, mas em que processo você faz isso? Né? Cadê? Gerou? A rastreabilidade é fundamental. Lastro e rastreabilidade. Não tem um lastro. Agora, nas empresas médias e pequenas, eu vou ser super honesto com vocês. Esquece. Eu não vejo essa discussão em nenhum nível. Ainda. É sistema puxado. Uhum. Mas só que eu já tô vendo, em compensação, em médias e pequenas, que assim, eu já tô vendo assim, vem vindo... desculpem a piadinha, mas o gato subiu o telhado. As grandes, Sim. eu já tô vendo. Olha, essa semana um cliente recebeu uma questionário, mas a Petrobras premiando, elas começam com um prêmio, perguntando, Isso, tem mas eu ia dupla? falar exatamente Tem isso. dupla materialidade? Recebeu. Você faz due diligence nos seus fornecedores? Ou seja, ela pergunta para mim, que sou média, se eu estou fazendo due diligence no meu menor. Isso. Me prova. Me manda documentos, anexe documentos provando. Então, quando a gente entra numa organização, fala, você faz? Faço. Me dá os números, os dados comprovados. Eu não marquei. Falei, então você não fez. Lu, Eu olha- vou dar um exemplo dentro de casa que a gente fez isso, por exemplo, com Forma, que a gente até já falou aqui, né? Por exemplo, no podcast, a gente tem um programa de formação de talentos como uma consultoria, nossa matéria-prima são pessoas, né? Performa desenvolve pessoas para construir o futuro, esse é o nosso propósito. E a gente sempre fez isso, né? De, tem um fulano, amigo meu, quer aprender, traz o cara aí. Né? A gente quer ajudar, fizemos já várias edições de um programa e até pouco tempo atrás isso não era tão estruturado. Na última 2 edições a gente estruturou isso, deu um nome para o programa, registrou, mediu quantos foram treinados, 100%. Qual o resultado deles depois. Conseguiram vagas, fez uma rastreabilidade e hoje a gente tem isso documentado. Quando a gente foi fazer, né, a nossa matriz da personalidade, que a gente já está, obviamente, né,
Casa de ferreiro, espada ninja na vitrine. Ninja na vitrine. Tem que- Nossa, A tem- UFA. tem que tem usar, que que fez a falar, nossa- espada ninja na vitrine. A gente tem que... Contribuição de Da Ana. Ana Gabriela Marinho. Querida Ana Marinho, beijo. Então a gente, de fato, foi fazer a nossa. Pô, temos alguma ação de desenvolvimento de pessoas? Pô, temos. Pô, o time de gente de gestão tinha todos os dados das últimas que foram estruturadas. Agora, de 4, 5, 6 anos atrás, ninguém nem lembra, porque fazia muito. Não era um processo estruturado. Não era um processo estruturado. Então, exatamente esse é um gancho que eu acredito que tem muita gente que deve estar nesse cenário, né? Você fez, você não tem dados. Eu falei, se você não tem dados, a confiabilidade não pode ser soy eu. Entendeu? eu garanto, Eu tenho que né? ter. Não tem. Porque os questionários vêm vindo assim: responde, anexe os documentos Isso. comprobatórios. Olha Entendeu? o que tem acontecido, meninas. Prêmio, né? Os nossos grandes clientes, né? Um foi direto com a gente sobre, cara, daqui a X tempos eu vou precisar disso, ponto. Sem muita conversinha. Considere-se privilegiado pela informação. Isso, exato. E a gente, por estar envolvido no projeto com vocês, a gente já sabia disso e a gente está tomando nossas ações. Outros 2 clientes abordaram a gente da maneira que você falou. Exatamente. Querem participar de um prêmio interno nosso? Prêmio de fornecedor. Fornecedor de destaque, tudo. Quero. Só que numa dessa, olha só, o fato de eu responder quero, eu acho que já deixa ele mais tranquilo, que é do tipo assim, pô, esse cara sabe do que ele tá falando, ufa, menos um pra eu me preocupar. Mas é bem na linha do que você falou. Ah, você faz tal coisa? Faço. Então me anexe às evidências. Para ganhar o prêmio. Mas é pra ganhar um prêmio. Não é obrigatório. Genial. Agora, numa dessa, olha o que esse cara já começou a fazer. É. Ele já começou a mapear os riscos que ele tem na cadeia de fornecimento dele. É isso. Mas é Com isso. um prêmio. Tem almoço grátis. E agora eu era te um prêmio pergunto. até legal, viu? Diga-se de passagem. Mas quando você para olhar, tudo bem, isso vai te dar uma visibilidade. Ó, eu como fornecedor, imagina eu ganho um prêmio dentro de um cliente grande, é óbvio que isso vai me dar visibilidade. Beleza, que bom. Agora, para ele, também é uma Ganhou muito segurança mais. imensa, que é do tipo assim, mas peraí, se a Performa, que é uma empresa de porte tal, consegue fazer, por que você, que é maior que ele, não consegue? Aí, o que gera Melhoria contínua. não, e melhoria contínua e outra coisa, né? A mente humana funciona com base em comparação, né? Do tipo, a gente quando ninguém faz, fica muito difícil tomar decisão. Quando você não tem uma base de comparação, a mente humana, ela precisa disso, né? Inclusive tem um livro ótimo, para quem quiser entender um pouco sobre essa questão da mente e comparação, chama-se Previsivelmente Irracional. É uma leitura que eu recomendo Bom saber. para dica aí, todo anota mundo. aí, Cara, galera. sério, Hashtag. esse livro é bizarro. Previsivelmente irracional. 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 A gente Caramba. acha que a gente toma várias decisões racionais. Nada. Cara, A gente tem arquivo de pastinhas de. a realidade é um pouco diferente. Vale a leitura. Legal, vale a boa. leitura. Agora, quando eu premio acabou. Eu setei o meu. Tipo assim, ó, peraí. Fazer. Eu tenho um OBZ para partir. Né? Vou te perguntar uma coisa, e mais. Quando te perguntaram isso e te fazem anexar documento, você já não começa. E os documentos estão perguntando sobre due diligence na cadeia de fornecimento? Isso. Você não começou a se preocupar e cobrar dos seus fornecedores? Exatamente, o efeito cascata. O que a gente sistema primeira coisa que a gente puxado. fez. Exatamente, Lu. Porque um dos pontos era justamente esse, a gente auditava os fornecedores e etc e tal. No nosso caso, como somos uma empresa de serviço, né, realmente o nosso volume de fornecedor é muito pequeno, de fornecedor direto é muito pequeno, porque É mais serviço também, né? Não conta tem de consumo, prima, né? conta de consumo, o meu fornecedor de móvel, eu compro quanto de móvel? Meu fornecedor de máquina, que é a Dell, que tá ótimo, Aí você tá entra tranquilo. no site da Dell, tá tudo lá sobre as questões que envolvem SG, então é maravilha. Agora, tem alguns outros fornecedores que trabalham pra gente, se eu falar para o cara de ESG, ele vai,
Isso aí é de comer, de passar no cabelo? Cara, eu vou ter que conversar com esse cara em algum momento. Então até você começa a pensar, mas seus funcionários são os seus principais fornecedores, eles estão Sim, mas aí entra numa outra esfera. Mas você começa a monitorar também. Aí a gente tem mais controle, né? Tá mais direto, né? Tem várias ações que você consegue fazer e que você deriva para a comunidade. Tem muitas oportunidades que eu acho que esse é o grande sacada de tudo que foi feito aqui com a Conexão F, com vocês, com a Performa, com toda a equipe. É oferecer subsídio para a empresa entender, não é só o QSG, o que é cabível para ela, para a realidade dela. Não alguma coisa que você fala, pô, mas isso não está nem no meu radar financeiro, nem operacional. A primeira grande discussão vai ser essa, né? Budget. Né? Cara, eu não tenho budget para isso. E aí, com base nisso, meninas, eu queria puxar uma discussão seguinte. Como é que a gente vai abordar os empresários, tá? E falar para eles o seguinte, cara, qual foi o nosso início aqui? ESG não é caridade, é competitividade. Perfeito. Como eu vou mostrar isso para ele? Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês um pouco enviesada. Eu não queria mostrar do ponto de vista do risco. Eu queria saber se, na opinião de vocês, tem alguma maneira da gente mostrar para os empresários do ponto de vista da oportunidade, que é do tipo assim, cara, olha o mar que vai abrir para você se você tiver... Não tô falando que você vai perder teus clientes. Apesar da gente saber que em determinado momento, se ele não fizer nada, vai caminhar para isso. Não vamos seguir o discurso por aí do mas medo, eu não queria ir pro lado do medo. Boa. Eu queria saber o seguinte, na opinião de vocês, existe alguma maneira da gente contar essa história, desculpa, Samir, pros empresários com foco na competitividade, no que ele vai ter de oportunidades ao aderir a práticas ESG? O que vocês pensam disso? Boa. Legal. Não, eu também não tenho... vamos fazer um brainstorm, não tem resposta eu não fechada, sei se essa resposta tá clara. Eu mesmo não sei. A gente tá muito no viés do medo. Você vai perder seus clientes. E vai. O ponto é esse. Mas o que eles podem ganhar? Vamos lá, o que eles podem ganhar? Isso. Mas para mim é o seguinte, a hora que você se prepara, a gente só começar a olhar o mercado... Eu gosto muito de partir de dados tangíveis. Então, por isso que eu olho o mercado regulatório. Então, quando eu abro, falo, aqui vai abrir, só vai fornecer quem tem isso. Você é um candidato que pode se oferecer para isso. Se você não tiver, você não pode. Às vezes é um mercado que ele não atende, não é nem questão de perder, mas é que a partir desse momento, quando eu tenho algumas estratégias, eu posso me habilitar a fornecer para algum lugar que não são todos mais. Apertou o filtro e agora aqui eu tenho um diferencial em relação ao meu concorrente que não tem. Legal. Podem estar É um diferencial. Mercados, então. Eu tenho dados rastreáveis de 2 anos. O meu concorrente não tem. Eu aumentei minha competitividade, eu aumentei meu acesso a outros mercados. Boa. Legal essa visão. O que você acha? Na minha opinião, é assim, é uma questão de própria maturidade em relação... Eu trabalho com inovação, eu faço um paralelo com inovação. Mesma coisa de inovação. No começo a pessoa falava, inovação. Muitos nem sabiam o que eram. Hoje em dia, qualquer empresa sabe que se você não inovar, você está fora. Excelente, Lu. Entendeu? Então, eu acho que é uma questão... Hoje, muitas empresas podem não perceber esse valor, mas elas vão precisar de ter esse mapeamento, ter processos estruturados, entendeu? Isso é algo que vai ser natural. As empresas estão se conscientizando de que elas precisam assumir a responsabilidade em termos ambiental, em termos da sociedade, entendeu? Essa conta não vai ser só do governo. Então, as empresas vão começar a se conscientizar disso. Acho que já está num processo. Eu acho que assim, a gente está num momento que veio essa onda de ESG. Muitas empresas no começo falavam que faziam, mas não sabiam ao certo o quê. Mas isso está mudando, acho que essa maturidade... E elas vão perceber, né, que se você tiver processos estruturados, tudo isso só vai ter ganhos. Então, não vai ser um custo. Isso aí vai trazer benefícios. Já tem vários estudos que provam, né, que se você tem práticas estruturadas, você não é que passa a ser custo, você vai ter, a receita vai aumentar, os funcionários vão ser mais engajados, você vai ter menos turnover, então vai ser só positivo, entendeu? Acho que é uma questão de maturidade desse pensamento. Eu gosto muito o paralelo que a Lu fez com inovação, é maravilhoso, né? Há 10 anos atrás, você ia falar de inovação nas empresas, o cara fala, mano, eu não tenho budget pra isso. Eu não tenho caixa,
tenho tempo. E hoje entende que se não inovar, some. Tá fora. A empresa que não inova É a hoje, mesma coisa né? com sustentabilidade. O que a gente mais fala com as empresas hoje é sobre isso, ambidestria, né? Você tem que ter alguém, beleza, tem o teu business as usual ali, que é a tua operação do dia a dia, mas alguém na empresa tem que estar pensando no futuro. Por quê? Porque a única certeza que eu tenho é que lá fora tem alguém do teu mercado pensando no futuro. Então, você só precisa ver se você quer estar pronto para competir com esse cara ou não. Ô Lu, pegar um gancho, já que você falou de inovação, tava aqui pensando, e o que mais vem pela frente? Né? Beleza, a plataforma tá aí, lançamos, depois a gente põe o site, né? Acho que depois nos comentários, o link pra galera, né? Pra acessar, solicitar uma demonstração. Muito legal a plataforma, parabéns pelo projeto, por ter capitaneado tudo isso, todos envolvidos. Muito legal, muito orgulho de estar nessa. Muito legal, é um prazer pra gente atuar como parceiro. Agora, o que vem pela frente? Né? O que a gente está falando de inovação? Será que já tem um futuro aí, um roadmap? Como é que a tecnologia pode continuar apoiando ou não? O que você vê pela frente mais nesse sentido de inovação, apoiando a sustentabilidade, apoiando essas práticas? Eu vou falar um pouquinho assim, enviesado do que a gente está falando aqui hoje, da nossa plataforma. Só em relação a esse produto, a gente já tem diversas assim, ideias do que a gente... Não é uma coisa viva, né? Não é que a gente vai lançar o produto e acabou. Não, a gente já está com diversas ideias do que melhorar, de quais integrações a gente pode fazer para, de fato, ser uma plataforma mais robusta. O que a gente espera é que você tenha diversas... como se APIs, né, diversas conexões para que esse produto se torne super robusto, que você consiga, num ambiente único, você conseguir praticamente resolver suas questões da gestão ESG. Então, em relação a isso, a gente pensa já em temos diversas ideias, espero que a gente consiga concretizar tudo, que acho que tem que ser vivo, né? E depois, falando de Fundepag, a gente também tem outras iniciativas, também a gente não quer parar por aí. Acredito que nós, né, como até propósito, missão, a gente temos que fazer mais, né? Acho que nosso papel é... outra que você pode falar, que já é aberta, por exemplo, que é a Conexão F. Para a sustentabilidade, no momento a gente está focando mais em tornar mais robusta essa plataforma. Eu imagino, quando a gente para olhar a Agenda 2030 da ONU, né? E todas aquelas diretrizes lá de desenvolvimento, são 17, se eu não me engano, ODS. né? São 17 ODS. Eu imagino que, naturalmente, né, as legislações ainda estão evoluindo também ao redor do mundo, né? Mirando os desafios, né? A Agenda 2030. E se a gente parar para pensar do ponto de vista do ponto de vista temporal, do ponto de vista de tecnologia é uma eternidade, né? Mas do ponto de vista temporal, 6 anos passa rápido, né? E quando chegar 2030, quais serão as próximas agendas? Então eu acho que só por isso, né, qualquer plataforma que mire questões relacionadas a ESG, ela durante muito tempo vai ser um organismo vivo em constante mutação. Uma, porque a gente vai precisar se adequar. Eu acho que tem 2 pontos de adequação principais, Samir. Primeiro, as mudanças legislatórias. Eu acho que é natural que as legislações evoluam. Legal. Porque um peso que a gente também não pode transferir para os governos é o seguinte, que eles não vão errar. Sim. Eles também estão tomando decisões e criando leis. Criando leis em cima de um tema que é espinhoso e novo. Então, pode ser que a gente crie leis, por exemplo, que não sejam atingíveis ou que sejam soltas demais ou que não contribuam e que gere mudanças legislatórias que vão impactar em mudanças na nossa plataforma. Então, esse já é um critério de evolução que eu vejo. O outro critério obviamente, que a partir da coleta de dados desse monte de mercado e fornecedores e clientes, a gente comece a ter uma inteligência que a gente consiga levar para dentro das empresas. O bate-papo que a gente teve de não chegar com uma folha em branco. Sim. Quando o cara não souber nada de ESG, ele não souber nem por onde começar, a gente já tenha, com base nos dados, uma cartilha para... de que mercado você é? Eu sou uma empresa de desenvolvimento de soluções sob demanda, eu atuo... Tá legal. Cara, teus principais desafios são esses. Como se a gente tivesse um roteiro de implementação, luz, né? Que sirva como um
acelerador para as empresas que não Legal. tem nada, ou com base no diagnóstico, a gente conseguir acelerar já alguns tô pontos. criando aqui, ó, sessão de design thinking aqui, botar uma inteligência artificial para, com base no diagnóstico, já propor sugestões de planos de ação com base num banco de dados Que não seja treinado. uma, Pô, não, isso não vai ser- não precisa ser Setoriais. nenhuma engenharia de Isso, foguete. isso. Não, por setor, exato. Isso, Com base no setorial. diagnóstico setor, Sim. normalmente a gente sugere, pode começar por aqui, já não é uma página em Então, branco. esses dois Já é o que pontos, dá pra gente ir colocando. eu já vejo como a plataforma, só nessas duas questões, como a plataforma sendo algo que vai evoluir. Evoluir o naturalmente. tempo todo, E a aí gente vai tá na melhorando esse primeira- banco de questões. Lançamos a primeira versão, né, galera? Então, eu acho que a gente tem aí um belo trabalho pela frente. E, de novo, a gente está vendo nascer uma legislação como foi a LGPD. A LGPD trouxe grandes desafios para a área de TI, mas também trouxe oportunidades. Boa. Queria fazer uma última pergunta minha, posso aqui, aí para as duas, né? Quem tá ouvindo, assistindo, acompanhando aqui o podcast e não sabe nem por onde começar, né? Seja um empresário, um cara de startup ou alguém, por onde eu começo? Vou me cadastrar num curso, contrato um gerente de ESG, assim, qual que é o primeiro passo que vocês entendem Posso dar uma que a sugestão? pessoa que eu pode acho? Acesse o procurar. site da Conexão. www. Não, mas eu acho que assim, você não tem como montar uma estratégia para onde você quer ir se você não sabe onde você está. É Legal, um Lu. diagnóstico, Boa, é o Lu. mínimo. Quando você faz o diagnóstico, você começa a entender o que é e onde você está e para onde o mercado está indo. Uhum. Gostei. Então, assim, ó, faça um diagnóstico, porque daí Boa. você situa. E você traça até uma linha temporal. Isso aí. Fala, eu consigo, tudo bem, eu sei onde eu tô, sei como está indo o mercado, vou me preparar para entrar nisso daqui 1 ano, 2 anos. Talvez só isso Só vai não dizer se faz perca sentido do ele ter radar ou não pra você- a área, o tamanho do investimento, vou precisar capacitar Você minha tem que equipe. saber onde Comece- você tá para tomar uma decisão, inclusive de falar, não vou fazer nada agora. Porque isso tem que ser uma decisão Consciente. Você não pode deixar na mão do acaso. entendeu? Legal. Então, eu acho que a Caraca, primeira faz o seu diagnóstico. Daí Quem você quer fazer um decide. diagnóstico já pega o gancho aí. Exatamente. Acessa lá aquele link que estava na tela e já faz o diagnóstico inicial para saber aonde você está. Boa. Muito bom, muito bom. Mitaram. Eu acho que, de novo, né? Tudo bem que eu sou o eterno otimista, mas apesar de todos os desafios envolvidos nisso, quando a gente para pensar em qual o legado que a gente vai deixar, eu acho que esse talvez seja um dos principais legados da nossa geração, né? Uma real preocupação com os temas ligados ao meio ambiente, com o mundo que a gente já herdou um mundo que poderia ter sido melhor tratado. Mas tudo bem, vamos entender que as gerações passadas estavam consolidando os métodos de produção, consolidando o capitalismo. Agora, a gente precisa dar sustentabilidade para o capitalismo. Eu acho que o grande legado da nossa geração vai ser essa, né? A gente conseguir dar um mínimo de sustentabilidade para o planeta, até porque se a gente exaurir os recursos, acabou o Eu não planeta. sei se a gente conseguiu inverter a direção, mas pelo menos a gente já começou Puta, a gente vai retardar. desacelerar. A gente Eu vai acho retardar. que é isso, gente. A gente está vendo o que está acontecendo aqui. Já só vamos falar em climático. Sim. Olha aqui no Sim. Brasil o que está acontecendo. Não Lu, precisamos nem longe. E mesmo questões mais internas, é um exemplo bobo, mas para os empresários verem como isso, como eu já contei essa história no podcast, eu vou tentar resumir. Como toda empresa pequena, quando a gente fundou a empresa, a gente era um grupo de amigos, né? Eu contratei meu amigo, eu me juntei com um amigo, fundei a empresa, aí eu tinha uma amiga da faculdade que veio trabalhar comigo, ela tinha uma amiga... No curto prazo, o que era a empresa? Um grande grupo de amigos, beleza? Isso para gestão era ótimo, porque facilita muito. Comunicação, todo mundo na mesma vibe, todo mundo se conhece, você tem uma comunicação muito reta, né? Qual foi o grande problema que isso começou a trazer para a Performa? A gente virou uma empresa totalmente enviesada, porque era todo mundo do Pensa mesmo... igual. Todo mundo pensa igual. A gente não tinha nenhum tipo de diversidade na hora de analisar os problemas que os nossos clientes traziam para a gente. Quando a gente inverteu esse ciclo, foi o quê? Estrutura uma área de RH. A gente não tinha uma área de RH porque era fácil. Chama um amigo. Estruturamos uma área de RH
e colocamos observabilidade no processo de contratação. Começa a respeitar percentual de homem e mulher, a questão de PCD, de ter visões diversas, etnia, raça, tudo. Aí você fala assim, você tá saindo bem na fita. Olha, o último benefício que a gente colheu foi esse de estar bem na fita. Sabe qual foi o primeiro benefício que a gente colheu? Dinheiro no bolso. Sabe por quê? Porque com uma empresa diversa, toda vez que um cliente trazia um problema para mim, a gente tinha 3, 4 vieses diferentes analisando o problema. A gente chegava para discutir com o cliente com 3 hipóteses. Amadureceu muito mais as decisões de negócio. Amadureceu o processo. De projeto, de design, de tudo. Eu conto essa história quando a gente tem nossos encontros de empresários e tudo. Eu falo, galera, para com essa história. Do tipo assim, as questões relacionadas a ESG, elas vão afetar o nosso bolso diretamente, mas por outro motivo. A gente vai se tornar uma empresa melhor. Quando eu passo a olhar o meu processo de gestão de fornecedor, sabe o que isso significa, Lu? Eu vou contratar melhores fornecedores. Todo mundo ganha. Eu vejo que essas regulamentações, para resumir... Você tá puxando a régua para cima. Eu tô puxando a régua para cima. É exatamente isso. Eu acho que o grande recado que a gente tem, do tipo assim, cara, você não vai investir em ESG porque você vai perder cliente. É bonito. Não, você vai investir em ESG porque você vai te tornar uma empresa melhor. Um monte de cliente. Você vai se tornar um ambiente de trabalho melhor. Boa. Então eu acho que esse é o grande legado eu vejo que a gente pretende deixar. De segurança para mim. Então, regulamentações estão vindo para só meio que forçar algo que já era óbvio, que a gente já devia ter feito há muito tempo. É isso aí. Né? Vamos nessa? Cara, que bate-papo, voou o tempo aqui, né? Infelizmente vamos ter que encerrar o episódio com dor no coração, porque a gente ficaria horas. É assunto aqui. bom com gente boa. É isso aí. Lu, exatamente. É um assunto bom com pessoas que sabem debater o tema. O tempo voou. Agradecer a vocês mesmo. Agradecer muito a presença de vocês duas para esse bate-papo. Eu tenho certeza que, dada a criticidade do assunto, esse não vai ser o nosso último bate-papo. Eu acho que esse é o primeiro de muitos que a gente vai ter sobre o tema, porque o tema interessa e vocês duas são extremamente competentes e capazes vamos atualizar para a gente falar disso. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente e foi uma honra dividir essa bancada aqui com vocês. Isso aí. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Um prazer. Então, beleza. Galera, e para você que ficou com a gente até o final, já sabe, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, bota aí nos comentários, a gente faz chegar para as meninas, devolve a resposta para vocês. Até mais fácil, Luciana, a gente manda para isso. Quem responder, você já tá de volta a resposta. É isso aí. Beleza? E compartilhar, galera. A gente precisa gerar engajamento para fazer um tema importante como esse tema chegar vale para todo ao mundo, máximo de Manda pessoas pra sua rede possíveis. Conscientizá-los também de tornar empresas melhores. PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu, tchau, até tchau. Mais. Valeu. Tchau, tchau.